Vamos para uma entrevista agora, porque sobre a reunião e os desafios do governo Lula, a gente vai conversar agora com uma parlamentar, representante do PT, não é, para falar um pouco sobre esses desafios enfrentados pelo governo Lula nesse primeiro trimestre, né, do segundo ano do governo. A deputada Maria do Rosário está conosco para a gente conversar um pouco e debater esses assuntos. Agora sim, já aqui na tela. Deputada, bem-vinda. Boa tarde. Começar com essa fala que a gente destacou há pouco do presidente Lula falando sobre religião, evangélicos, o uso da fé. A religião tem sido manipulada, segundo o presidente Lula. Como a senhora acredita que seja, qual seria a melhor forma, né, de tratar esse assunto na avaliação da senhora? Boa tarde. Boa tarde, Diego. Boa tarde, Leonardo Sakamoto. Um prazer imenso estar aqui conversando com vocês sobre política e sobre também as coisas que a gente quer que sejam valorizadas no Brasil, sobretudo a democracia. O presidente Lula usou, nessa reunião ministerial, um período dela para tratar desses temas que atravessam a política nacional, como, por exemplo, o uso da religiosidade no ambiente da política, na disputa política, que se transformou ao longo dos últimos anos em uma forte característica na política nacional e, sem dúvida alguma, tem peso. Trabalhou também elementos relacionados à democracia, dizendo que agora nós podemos ter certeza daquilo que já existia intuitivamente, ou seja, um golpe estava sendo urdido, armado, e esteve por acontecer no Brasil, impedindo as instituições. Mas grande parte da reunião ministerial foi dedicada ao crescimento do Brasil, ao desenvolvimento do emprego, à melhoria da qualidade de vida da população. Eu acredito que o presidente tratou destes temas do ambiente político nacional a partir de alguns aspectos que merecem até maior destaque do que outros. Por exemplo, ele referiu a harmonia entre os poderes, que está sendo constituída passo a passo no Brasil. A harmonia que se viu, por exemplo, na PEC da transição, quando viabilizou o orçamento necessário para o ano de 2023 e a entrada neste ano de 2024 com a defesa da democracia e com os elementos que estão na ordem do dia no plenário das duas casas e um diálogo importante contra o que aconteceu em 8 de janeiro. Eu refiro a essas questões para dizer que não só de uma avaliação crítica foi a fala do presidente Lula diante da política nacional, mas eu creio, Diego e Leonardo e Sakamoto, que nós estamos diante do presidente da República alertando o país de que elementos colocados na política nacional precisam estar, de fato, precisam da nossa atenção, de fato, no país, como, por exemplo, o uso indevido, abusivo da religiosidade e também o ataque à democracia e o golpismo. Maria do Rosário, boa tarde, obrigado por estar presente aqui na nossa conversa. Eu não escuto o Sakamoto aqui, não sei se vocês me escutam. Eu não tenho retorno da fala do Sakamoto. Eu não estou... Você está me ouvindo ou não? A deputada. Oi? Me ouvindo a senhora está, deputado, ou não? Eu escuto o que você fala, Diego, mas o que o Leonardo Sakamoto fala não volta, não tem retorno. Deixa eu tentar novamente. Vocês estão me ouvindo agora ou não? Eu estou ouvindo o Sakamoto. Agora sim. Ah, boa, agora deu certo. Vai lá. Agora sim. Estamos com um delay, um pequeno delay, alguns problemas técnicos hoje, né? Mas vamos lá. Primeiro, antes de mais nada, obrigado por estar aqui com a gente conversando, né? Na tarde de hoje com o All News. Tem um ponto que a gente estava conversando antes, que é a questão de que, é claro que o povão, o grosso da população da classe trabalhadora, ela é bastante guiada pela sensação de melhora na sua qualidade de vida, né? A gente teve, ao longo de 2023, é claro, melhorou o PIB, a renda média, caiu os juros, inflação controlou, isso aí aconteceu. Contudo, como tinha tido um aumento grande da inflação nos 2 últimos anos do governo Bolsonaro, né, os preços ainda caminham muito alto. Depois você teve toda uma quebra de safra, Rio Grande do Sul, a senhora bem sabe, no interior do Rio Grande do Sul, né, outro centro-oeste, por causa do El Niño, de tudo isso mais. Então, teve preços como o da carne que caíram bastante, mas feijão, arroz subiram, quer dizer. E aí você tem a população, de certa forma, uma grande parte, ainda não sentindo os efeitos
dessa melhora estrutural. Daí a pergunta, né? O governo fala, olha, a melhora vem com o tempo, né? Vai chegar o momento da colheita, como o presidente Lula fala. Mas como é que então deveria ser a comunicação do governo Lula neste momento para exatamente explicar para os trabalhadores de que essa colheita está chegando a partir deste ano? Leonardo, eu avalio que, em termos de comunicação, nós devemos ter uma... Eu não sou, obviamente, da área de comunicação, mas a minha avaliação é que tanto o governo quanto os setores que apoiam o governo devem procurar caminhos múltiplos de comunicação. Então, não é possível termos somente uma comunicação institucional. É fundamental que tenhamos estratégias de comunicação dos segmentos, dos setores que apoiam o presidente Lula, que acreditam no projeto que ele representa para o Brasil e que, inclusive, conectam a dimensão econômica da recuperação das funções do Estado, do papel do Estado no Brasil, no desenvolvimento brasileiro, ao tema da democracia, que é o tema mais importante colocado para o Brasil e para o mundo contemporâneo na atualidade. E a minha avaliação é que nós devemos, no âmbito da comunicação, não apenas trabalhar com a comunicação institucional da Secretaria de Comunicação da Presidência da República ou dos meios de comunicação institucionais, mas termos uma estratégia de comunicação que se transforme em algo ativista na sociedade, para conseguir enfrentar a continuidade das fake news, que, em alguma medida, isso já melhorou, quando foram cortadas páginas mentirosas e impossibilitado o financiamento destes espaços de proliferação de mentiras, do negacionismo científico, da disputa política rasteira e inadequada, que levou as pessoas a não fazerem a vacina, ou que em determinados momentos leva a misturar os elementos da religiosidade. Então, eu vejo que a estratégia governamental da comunicação ela é eficiente no ambiente da política institucional, mas ela realmente, para abordar a sociedade como um todo, para chegar nas mulheres, para chegar nas comunidades, para chegar na periferia, para chegar no povo brasileiro de um modo geral, é preciso ir além da comunicação que é possível que seja produzida no ambiente institucional. É preciso ter um ambiente político de ativismo da comunicação, que cabe, portanto, à nossa missão como parlamentares, aos movimentos, a uma abordagem comunicacional que o campo político que representa o presidente Lula precisa encontrar e talvez não tenha ainda encontrado. Eu separo porque nós, quando estamos no Estado, precisamos ter essa responsabilidade lá com o Estado, que é aquela parte. Mas o PT, por exemplo, está fazendo comunicação através da sua Secretaria de Comunicação de uma forma direta, também tentando mobilizar pessoas para uma atividade dentro da legalidade, sem utilizar as estratégias da direita, que são estratégias de fake news. Maria do Rosário, mas aí você acha que nessa comunicação política, né, ativista, militante, né, a ser feita, qual que seria o papel? Tudo bem, você fala que isso não deve ficar apenas com o presidente Lula, mas há também uma cobrança, inclusive das bases, né, de que o Lula participe mais ativamente, porque ele é capaz de ativar localmente exatamente essa comunicação. Né? Uma coisa é um pedido do diretório, por exemplo, estadual do Rio Grande do Sul, ou uma sugestão, ou uma atuação. A outra é o Lula visitar em loco e disparar isso. Nesse sentido, a senhora acha que o presidente Lula deveria viajar mais? Aliás, eu responder essa questão é até algo interessante, porque o presidente Lula esteve na sexta-feira no Rio Grande do Sul. E realmente o presidente Lula, ele é uma figura diferenciada quando se trata de comunicação, no conteúdo, na forma, na aproximação que ele consegue estabelecer com as pessoas mais diversas. O importante é também para nós que este presidente, que tem esse potencial enorme de comunicação, possa ser percebido também
mesmo não estando diretamente no Estado, numa unidade da federação, aqui ou ali, mas a partir da reunião ministerial, ser percebido a partir do conjunto de questões que ele traz. Porque, veja, ele fala na reunião ministerial 90% do cuidado com as pessoas, que o governo é para cuidar das pessoas, para melhorar a qualidade de vida. Ele mostra que houve uma queda de 19% no desemprego e aumentou o número de pessoas com carteira assinada. Então, a gente está falando de um emprego, né, Sakamoto, você que tem essa história, um emprego formal, um emprego protegido, ainda que tenha acontecido uma reforma trabalhista que a gente se posicionou contra. Mas ele fala do aumento da renda, do Bolsa Família, de que nunca tivemos os profissionais médicos como agora e médicas na linha de frente, da retomada do Mais Médicos, portanto, e do Farmácia Popular. Eu até anotei aqui, dos institutos federais, ele trouxe tudo isso. E aí, a fala dele, que eu comecei a olhar em pílulas nos veículos maiores, é sobre o que ele falou acerca do ex-presidente da República, disso ou daquilo. Eu acho que a gente também dá ênfase, às vezes, e aí o presidente Lula, que é essa figura singular em comunicação, talvez nós estejamos diante do seguinte fenômeno. Nós tenhamos que, no próximo período, enfrentar essa condição dantesca do ex-presidente da República, colocando-o no devido lugar, que é o também tirando esse ex-presidente da República do centro deste pronunciamento de alguém como o presidente Lula, que é uma figura tão importante para a vida política nacional, superar o ódio, superar os ataques à democracia. Agora, para isso, eu creio que o próprio presidente Lula tem que sentir que a gente faz esse trabalho. A gente que é parlamentar, a gente que está na base, a gente está conversando, está fazendo esse trabalho de mostrar que o ex-presidente, aquele que foi derrotado nas urnas e não aceitou até agora a derrota, continua perguntando como é que eu perdi a eleição, enfim, ele seja enfrentado por todo o ambiente político nacional, seja pela polícia, seja pela política, naquilo que ele representa, e o Lula ficar mais livre, de fato, para fazer a apresentação do positivo que ele está realizando no seu governo. No Rio Grande do Sul, ele fez essa parte positiva de forma muito importante. Até eu queria citar do presidente Lula, quando ele lembra lá que quando o Brizola lançou o CIEPs, ele não ficou a favor. Então, mesmo passado tantos anos, agora eu estou aqui no meu governo, dizia o Lula, né? Lá no Rio Grande do Sul, eu estou aqui nesse governo, terceiro governo, falando em escola de tempo integral, eu tenho que homenagear o Brizola e pedir desculpas para o Brizola. Isso é ser gigante, entendeu? É esse grau de pessoa que a gente quer realmente aparecendo para o Brasil, com a grandeza do Lula, retomando uma grandeza do próprio Brizola como figuras da democracia no Brasil. E o ex-presidente da República tem que ficar, esse ex aí que é inelegível, vai ter que ficar esquecido, do meu ponto de vista, no próximo período das falas do presidente Lula. Agora, aproveitando a sua participação aqui, deputada, quero trazer uma notícia que tem a ver com o parlamento. Colegas da senhora do PSOL entraram com uma representação, tem uma reportagem no nosso site, contra da Cunha no Conselho de Ética, né? Elas entraram, portanto, com essa representação. A Fernanda Melchiona agora há pouco postou nas redes sociais dela, isso porque Carlos Alberto da Cunha, conhecido como delegado da Cunha, ganhou notoriedade ao postar vídeos na internet sobre operações policiais. Ele se meteu em polêmicas, como a discussão ética sobre as gravações, monetização de vídeos de sua atuação como policial e youtuber, além de problemas da vida pessoal. Mas agora ele está com uma suspeita de ter agredido a ex-namorada. Então ele está com essa investigação, a denúncia chegou, portanto, sobre a possibilidade dele ter agredido a ex, e aí a Fernanda Melchiona postou, junto com a bancada do PSOL, representamos contra o deputado Carlos Alberto da Cunha no Conselho de Ética. Criminosos que atentam contra a vida das mulheres não podem ocupar espaços de poder ou serem representantes do povo. Exigimos que seu mandato seja cassado, foi o que escreveu a deputada, portanto, né? Então, o pessoal entrando com essa representação no Conselho de Ética, daqui a foto dele, né? Isso porque o Fantástico da TV Globo exibiu uma reportagem que mostra exatamente essa situação.
E a medida ocorre também aí, depois dessa reportagem. Fernanda Melchiona e Sâmia Bonfim anunciaram representação contra ele, né? O UOL entrou em contato com a assessoria do PSOL, entrou em contato com as deputadas também para tentar aqui uma entrevista com elas, mas infelizmente elas não conseguiram participar. Em depoimento à justiça, Betina disse que da Cunha a agrediu. O caso ocorreu em 14 de outubro, em Santos. O conteúdo principal da gravação é o áudio. O vídeo gravado de um celular que estava em uma bolsa mostra poucas imagens. É possível ver Betina e da Cunha algumas vezes. E aí eles falam, né, sobre isso. Pode parar, senão vou te matar aqui, ele disse. Vai me matar? E ele responde, matar. E ela fala, então mata. Agressão e perda da consciência. Em seguida é possível ouvir um barulho. Betina disse em audiência que nesse momento foi empurrada com força e sufocada por da Cunha. Ela teria perdido a consciência. Ao recuperar a consciência, disse ter sido agredida outra vez por ele. O deputado teria batido a cabeça dela contra a parede. No vídeo é possível ouvi-lo dizendo, desmaia aí, a tua conta já deu, a tua conta já deu. E ela pede para que ele a solte, chama a polícia, sai. Ela usou as redes sociais, inclusive, para se manifestar, agradecendo o apoio que vem tendo, né, depois dessa divulgação da reportagem. A gente consegue colocar esse vídeo que está aqui aberto no telão? Vamos ver. Aqui rapidamente para agradecer do fundo do meu coração a todas as mensagens que eu recebi, que eu tô recebendo aqui no direct, no Instagram, vários relatos de mulheres que já passaram por violência psicológica ou ainda passam, violência doméstica, relatos horríveis. Então eu tô passando aqui para agradecer o apoio e a força e todas as mensagens de carinho. E para falar também para você, mulher que sofre ou que já sofreu com violência doméstica, violência psicológica, não tenha medo de denunciar. Tenha medo de permanecer nessa situação, porque a violência doméstica, psicológica, ela se intensifica cada vez mais. Cada vez que você perdoa, ela vai vir pior. Então, nós somos fortes sim, nós conseguimos sair dessa situação. E queria agradecer especialmente a minha advogada, Gabriela Mansur. Muito obrigada, doutora Gabriela e toda a sua equipe, doutora Alice Rabelo também, muito obrigada. A doutora Gabriela, ela exerce um trabalho incrível com várias mulheres. Bom, a gente viu aí um trecho dessa fala, né, da ex-companheira da Cunha, um colega da senhora, deputada de parlamento, acusado, né, e pelo jeito as provas são contundentes, né, de ter agredido a ex-companheira. Diego, Leonardo e a todo mundo que nos acompanha aqui no UOL. Primeiro, meu apoio total às iniciativas de Fernanda Melchiona e Sâmia Bonfim. Minha assinatura junto com elas. Minha solidariedade à vítima, à mulher vítima. É claro que toda circunstância deve ser apurada com o contraditório sendo apresentado, ou seja, a pessoa, o deputado, tem direito a oferecer a sua versão dos fatos, ainda que eles estejam narrados e documentados aqui, de acordo com essa reportagem e de acordo com a reportagem do Fantástico, de forma exaustiva a demonstrar a situação em que uma mulher é vítima de violência. E nós, neste parlamento, não podemos sermos lenientes com a violência contra a mulher em nenhuma medida. Portanto, não há dúvida que essa é uma matéria que a Câmara deve estabelecer procedimento no Conselho de Ética, deve decidir sobre ela e que nós não devemos conviver no ambiente parlamentar com quem agride as mulheres. Nenhuma mulher. Nós, mulheres, não queremos conviver com homens que agridem as mulheres, nem no ambiente desta casa, nem em nenhum lugar. Porque, na verdade, a parlamentar também, deve ao Brasil a responsabilidade por seus atos em todas as esferas. E a violência contra a mulher, ela é uma responsabilidade pública a ser enfrentada. Desde a Lei Maria da Penha, nós conseguimos afirmar ainda de forma mais direta e nítida que a violência contra a mulher não acontece entre duas partes. Não se trata aqui de uma agressão simplesmente feita por uma pessoa contra outra, que já seria gravíssimo. Se trata de algo, neste caso e em todos os outros,
que diz respeito a todas as pessoas, porque há uma relação de desequilíbrio da possibilidade de proteger-se dessa violência. A violência contra a mulher, portanto, não será superada no Brasil se não dermos exemplo. E o exemplo que nós precisamos dar agora é a responsabilização de todo e qualquer agressor, neste caso, deste agressor, que, sendo deputado ou não, deverá ser responsabilizado no maior rigor da lei e, como parlamentar, deve ser responsabilizado com o contraditório apresentado, mas, inclusive, com a possibilidade, certamente, de perda do mandato. Porque é isso que nós devemos fazer quando acontecem circunstâncias como essa, sem prejuízo das demais responsabilidades que deverá assumir na esfera criminal e civil, porque também esta vítima tem todo o direito de processá-lo em todas as demais esferas. Nós estamos à disposição para que essa pessoa não se sinta agredida, perseguida. Para isso que nós estamos aqui. Deputada, a gente está encerrando a conversa com a senhora, mas antes eu queria fazer uma pergunta com relação à política local lá do Rio Grande do Sul. A senhora deve ser pré-candidata, a senhora já é pré-candidata à Prefeitura de Porto Alegre. A senhora como é que está o andamento? A senhora acha que vai ter a sua pré-candidatura confirmada pelo Diretório Municipal? Vai sair candidata à Prefeitura de Porto Alegre? E se a candidatura da senhora vai ter outros partidos agregados ou o PT vai sozinho? Como é que está a situação? Sim, a gente já tem uma aliança muito consolidada numa nova frente popular, PT, PV e PCdoB, com a Frente Brasil da Esperança, mais PSOL está também conosco, com a Frente Povo Sem Medo, e estamos dialogando com o PSB e com outros partidos também. É uma frente a partir dos partidos do campo popular e da esquerda, que tem bastante força no ambiente da cidade de Porto Alegre, que conta com 10 vereadores e vereadoras, de 31 vereadores e vereadoras da cidade, e a possibilidade de produzirmos um programa com a cidade, recuperando fundamentos de Porto Alegre, que tem a ver com a democracia participativa, com os bairros, falando de uma cidade com qualidade de vida, que construa um programa com as comunidades, com as mulheres, com a juventude, com as pessoas de toda a cidade, um programa muito centrado nos dias atuais, porque Porto Alegre, eu vi que o Rio de Janeiro hoje está com uma temperatura altíssima, mas Porto Alegre está em um corredor de mudanças climáticas, de um território altamente vulnerável pelas mudanças climáticas, está vivendo agora uma destruição das suas árvores por conta da empresa que está responsável pela energia elétrica, que tem, na verdade, cometido as atrocidades contra as árvores da cidade. É uma cidade que já teve uma qualidade de vida muito melhor, é a cidade do Fórum Social Mundial, é a cidade da participação, e é uma cidade que pulsa por participar de um novo momento. O presidente Lula, na última sexta-feira, anunciou um Instituto Federal, anunciou uma nova maternidade, UBS, Unidades Básicas de Saúde, uma policlínica, e Porto Alegre precisa encontrar a sua vocação em termos de desenvolvimento econômico, integrado ao desenvolvimento social, que eu acredito que está muito mais vinculado a tudo que seja de energia limpa, a transição energética, as áreas de tecnologia. Então, tudo isso está compondo hoje um programa. Eu estou bastante empolgada. Da última vez que eu fui candidata a prefeita Sakamoto de Porto Alegre, em uma disputa que eu olhava para um lado e tinha Manuela Dávila, olhava para o outro e tinha Luciana Genro. Então, éramos mulheres do campo popular, democrático, disputando. E hoje, ter o apoio da Luciana Genro, da Manuela Dávila, da Fernanda Melchiona, da Dayana Santos, de mulheres negras, mulheres brancas, mulheres das comunidades, está me fazendo como pré-candidata a compor um programa muito forte, muito empolgado, muito a partir dos bairros. Isso me dá uma felicidade enorme de poder dizer que será um momento importante para a cidade que nós queremos representar no futuro. Tá certo, deputado. A gente vai acompanhar, então, essa pré-candidatura e, se ela se concretizar, depois, é claro, a campanha também à Prefeitura de Porto Alegre. Obrigado pela participação hoje conosco. Uma boa semana para a senhora.
Boa semana, Diego. Boa semana, Leonardo, e a Cláudia também, a Carla também, e a todos e todas que estão nos assistindo. Um beijão.